E aí, galera, beleza? Programação estruturada aqui. Meu nome é Felipe e eu vou mostrar para vocês um pouco de uma forma mais prática, de uma forma mais ilustrativa, como funciona o conceito de estrutura de dados na nossa programação. Basicamente, a estrutura de dados que eu vou mostrar para vocês aqui é o array, pilha, fila e árvore, certo? Vamos começar mostrando o array. E eu vou começar a falar um pouco o que é um array. Basicamente, o array é aquela caixinha que você tem armazenado na sua memória. E dentro dessa caixinha você tem armazenado vários elementos dentro dele, N elementos. Então, o que essa aplicação faz. Se eu começar a digitar e clicar no adicionar aqui, tipo 12, 15, 18, 19, ele vai adicionando elementos no meu array. Tá vendo? É, por padrão, o array ele tem índices, que é para falar qual posição tal elemento do array se encontra. E por padrão ele começa no zero. Então, o nosso elemento 12, ele tem o elemento zero. Se eu clicar no botão último, ele vai mostrar para mim o último elemento do meu array. O último elemento é o elemento 19. Mas por que ele é o último elemento? Por que o 19? Porque ele foi o último elemento que eu inseri. Então, basicamente, o meu array ele tem um índice zero. Então, o meu elemento 12 tem um índice zero. Então, o elemento 12, índice zero. Elemento 15, índice 1. Elemento 18, índice 2. E assim vai sucessivamente. Então, basicamente, o array começa com índice zero. Se eu clicar em remover aqui, ele vai remover meu último elemento do array, certo? Se eu clicar em remover de novo, ele vai remover meu último elemento. Se eu clicar aqui, ó, último, o meu último elemento é o 15. Se eu remover, ele vai remover meu último elemento do array. Se eu clicar aqui em estar vazio, no botão estar vazio, a função do botão estar vazio, ele vai falar, array não está vazio, Felipe. Beleza. E se eu realmente esvaziar o array, e clicar no botão, ele vai falar, o array agora está vazio, Felipe. Então, vamos adicionar mais números aqui. 15, 19, 18, 17. Beleza, inserimos, mas vamos por agora. Esses são tipos number, né? São tipos números no array. Eu estou inserindo elementos do tipo número. Se eu chegar e inserir, tipo, vamos por meu nome, Felipe, eu não consigo adicionar, porque ele é um tipo diferente. Ele é um tipo string, um tipo letra. Então, ele não pode se juntar. Meu array do tipo number não pode se juntar com o array do tipo string, letras. Então, para eu fazer isso, ele fala, favor esvaziar o array. Então eu preciso, o que ele está falando? Felipe, esvazie o array primeiro, para você poder inserir os seus elementos do tipo string. Então, vamos fazer isso. Vamos remover e a gente vê agora que nós conseguimos armazenar elementos do tipo string. Tá vendo? Mas agora a gente não pode inserir elementos do tipo number. Ele fala que o tipo é diferente, certo? Então, basicamente, esse é o array. Esse é o array, certo? Vamos para outra estrutura de dados, que são as pilhas. Basicamente, a estrutura de dados pilha é basicamente a pilha que a gente tem aqui no nosso mundo real, quando a gente empilha as coisas, né? O último elemento, a gente insere o último elemento e vai inserindo um em cima do outro, um em cima do outro, e a gente só pode remover o último elemento que a gente colocou. Então, vamos fazer aqui, vamos clicar no botão adicionar, né? Vamos adicionar o número 12, o número 15, o número 19 e o número 17. Tá vendo? Ele adicionou um elemento em cima do outro. Se eu vier aqui para remover o elemento 12, clicar aqui, ó, ele vai dar um erro. Esse não é o último elemento, porque a gente não pode puxar o primeiro elemento que a gente colocou na pilha, senão ela vai cair inteira, né? Então, e esse não é intuito. Então, vamos remover o elemento que o elemento 17. Qualquer outro elemento que eu clicar aqui não vai dar certo. Ou eu posso remover por aqui, você pode ver que ele vai remover o 17. Se eu clicar aqui, ó, o último elemento é o elemento 19. Então, se eu clicar em remover, ele vai falar elemento removido. Basicamente, aqui é o mesmo botão. Para saber se está vazio ou não. Se eu clicar aqui, a pilha não está vazia. Perfeito. Por quê? Porque a pilha tem o elemento 15 e 12. Então, eu preciso remover a pilha inteira para falar, opa, a pilha agora está vazia, Felipe. Certo? Então, é basicamente o mesmo contexto aqui que eu tenho. Se eu adicionar o número 15 e adicionar um Felipe, ele não pode adicionar porque o Felipe é um tipo string e o 15 é um tipo number. Ou sendo, a partir do momento que eu defini o primeiro
número da minha pilha, ele vai falar, pronto, essa pilha agora é do tipo number. Eu não posso adicionar elementos do tipo string, certo? E para fazer isso, eu preciso esvaziar todo a pilha para informar o próximo valor do tipo diferente, certo? Basicamente, esse é a pilha. É um elemento empilhado em cima do outro e eu não posso remover o último elemento nem os elementos de baixo. Eu preciso remover primeiro o elemento de cima. É o último, o primeiro elemento é o último elemento a sair. Perfeito? É isso daí. Agora vamos para a aplicação de estrutura de dados de fila. Basicamente o quê? A fila é basicamente a fila que nós temos no banco, né? Nós temos uma fila no banco, uma fila na lotérica, todos têm, né? Acho que todo mundo passa por isso na sua situação do dia. Hoje nem tanto, porque tem aplicativos, né? Mas é isso. Às vezes até para acessar esse aplicativo nós temos uma fila, tipo o aplicativo da Caixa. Então, basicamente o que que é? O aplicativo da Caixa é o último a entrar é o último a sair. E o primeiro a entrar é o primeiro a sair. Então, se a gente vir aqui adicionar tipo 12, adicionar o 15, adicionar o 19, adicionar o número 20, você pode ver que eu não vou conseguir remover o último elemento, porque ele vai falar, Felipe, esse elemento aí, ele é o último elemento, ele não pode furar a fila, entendeu? E o elemento 12 chegou primeiro, então é ordem de chegada. Então é ele que você deve remover. Então se eu clicar no 12 aqui, ele vai remover o elemento. Agora qual que é o meu último elemento? É o 20, certo? Então ele continua sendo o último elemento, tá vendo? Eu não consigo remover. Por quê? Porque a ideia da fila é remover sempre o primeiro. Então, sempre que eu catar aqui, remover, eu removi a minha fila agora está totalmente vazia, e se eu clicar aqui, ela vai falar, Felipe, a fila está vazia, então, se eu adicionar um outro elemento aqui, elemento 15, e um elemento 16, um elemento 19, eu mesmo assim não vou conseguir ainda tirar esses elementos, porque eles são os últimos elementos, e ele precisa respeitar a ordem da fila, certo? Basicamente, essa é a estrutura de dados fila e o jeito que ela funciona. Agora vamos para a estrutura de dados árvores. Basicamente, a estrutura de dados árvores ela funciona com um read, né? Um read, né? É o cabeçalho dela. Basicamente, você vai digitar um valor aqui, um valor padrão, tipo um valor 18, vamos supor. Eu insiro o valor 18. E esse valor 18, ele é a cabeça. Então, o que agora... Assim que eu adicionar, tipo, um outro valor, tipo o valor 3, o que ele vai falar? O que ele vai pensar? Tá, eu tenho o valor 3. Em que posição eu devo colocar? Na direita ou na esquerda? Porque ambos estão nulos. Ambos estão como nulos. E agora é onde que a gente vai adicionar o valor, né? Ele vai perguntar, e agora, onde que a gente vai adicionar valor? Então, a árvore, por padrão, para respeitar a questão da árvore binária, a gente define que os elementos da direita serão elementos maiores que basicamente o nosso elemento anterior. Então, basicamente, os elementos da direita vai ter que ser maiores que 18 e os elementos da esquerda vai ter que ser menores que 18, certo? Vamos uma aplicação prática, né? Vamos ver na prática. Se eu adicionar o elemento 3, você pode ver que o 3 é menor que 18, então ele vai para a esquerda. Se eu colocar agora um número maior que 18, tipo 20, o 20 ele é maior que 18, então ele vai para a direita. E assim, vai sucessivamente, a gente vai construindo a árvore. Se eu colocar o número 4 aqui, o número 4 é maior que o 3, então ele vai para a direita do 3. Certo? Perfeito, né? Direita do 3. E, basicamente, se eu digitar o número 2 aqui, o número 2 é menor que o 3, ele vai para a esquerda do 3. Certo? Se eu clicar no número máximo aqui, ele vai falar qual que é o número máximo, qual que é o maior número, né? Qual que é o maior número que eu tenho nessa árvore binária. Se eu clicar aqui, ele vai falar que é o 20. Porque você pode colocar aqui uma coisa. A árvore binária, sempre que eu quiser achar o maior valor, ele sempre vai estar na extrema direita. Então, sempre um número na extrema direita, tipo aqui o 20, ele vai ser o maior.
porque a ideia é o maior sempre ir ficando na direita. E o menor sempre ficando na esquerda. Então, se eu digitar o mínimo aqui, tendo base o que a gente falou da extrema direita, a gente tem no caso do mínimo da extrema esquerda. Se a gente clicar aqui, é a extrema esquerda, tá o número 2. Então, basicamente, o 2 é o nosso mínimo, certo? E assim vai. Os números menores, o menor índice, o menor valor que a gente tem é os da esquerda, e os maiores são os da direita. Esses são da extremas, né? Extrema esquerda e extrema direita. Perfeito? Basicamente, aqui eu tenho uma função procurar e esse botão que vai executar a função procurar, ele vai falar basicamente o posicionamento do nosso, de cada, vai falar se tipo encontrou o número ou não, certo? Se ele encontrou, ele fala, Felipe, eu encontrei o número nessa árvore nessa árvore. E, Felipe, eu não encontrei o número nessa árvore. Então, bora lá. É tipo o elemento 18. O elemento 18. O elemento 18. Procurar, ele vai falar valor encontrado. Porque a gente tem o valor, ele vai falar, Felipe, encontrei o valor na árvore. Se eu catar vir aqui no editar 3, ele vai falar, opa, Felipe, eu também encontrei o valor foi encontrado. Se eu digitar, o mesmo vale para 20. Felipe, eu encontrei também o valor 20. Aí ele vai chegar aqui, se eu colocar tipo o valor tipo 22, 22 não existe na nossa árvore. Se eu colocar aqui, procurar, Felipe, eu não encontrei esse valor, cara. Eu andei tipo toda a árvore e não consegui encontrar esse valor. É basicamente o que esse botão procurar faz. Ele tenta procurar algum elemento na nossa árvore. Perfeito? O botão limpar, ele é o botão responsável por limpar toda a nossa árvore. Então, se a gente clicar, ele vai dar um clear, ele vai limpar toda a nossa árvore. Então, basicamente a última função que faltou aqui é o equilibrar, né? Basicamente o equilibrar, tipo, a nossa árvore são feitas em níveis. Então, vamos colocar aqui, tipo, o número um, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6 e o 7, tá? Basicamente, a gente tem aqui, entre o 1 e o 2 é o nível 1, entre o 2 e o 3 é o nível 2, e assim vai sucessivamente. Beleza. Mas só que o que é isso? Isso daqui é uma árvore desbalanceada. Você pode ver que, tipo, todos os lados estão pendendo para um lado, né? Eles não têm basicamente essa separação. Os níveis estão tudo para um lado só. Então a gente pode balancear essa árvore, fazendo que, tipo, tanto o lado direito quanto o lado esquerdo fiquem totalmente balanceados, né? Não tenha níveis diferentes, né? Então, basicamente, é o que o equilibrar faz. Se eu clicar na função aqui, equilibrar, você pode ver que ele basicamente balanceou nossa árvore inteira. Você pode ver que agora temos o 4, o 6 na direita do 4, o 7 na direita do 6, e assim tá funcionando a árvore. Mas você fala, por que esse equilibrar? Basicamente por buscas. É mais fácil você fazer uma busca em uma árvore binária se ela estiver equilibrada. Então é para isso que funciona totalmente o nosso equilibrar. Ele ajuda nas buscas que a gente tenta achar dos elementos dentro da nossa árvore. Bom, é basicamente isso que eu tinha para falar sobre essas estruturas de dados. Eu espero que tenha dado para entender um pouquinho de um jeito mais ilustrativo como funciona a estrutura de dados, para assim vocês começarem na programação, né? Desenvolvendo, codando mesmo. Então, muito obrigado por tudo. Um grande abraço. Fica para a próxima. Até mais.